Oi, tudo bem? Vamos continuar a nossa caminhada pela literatura brasileira, das origens aos nossos dias, aqui do José de Nicola, editora Scipione, esta edição de 1996. Estamos no capítulo 3. Fizemos uma introdução. O capítulo 3 é o quinhentismo brasileiro. Fizemos uma introdução sobre as eras ou escolas literárias e hoje vamos continuar entrando mesmo aí no capítulo, né? No tema do capítulo, o quinhentismo brasileiro. Lembrando que o quinhentismo é a primeira escola literária da era colonial. Esta era colonial vai de 1500 a 1808 e o quinhentismo vai de 1500 a 1601. Temos uma frase introdutória aqui do Pero Vaz de Caminha. Esse nome é um dos mais importantes aqui desse período. Ele era um escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral, que veio para o Brasil descobrir, né, dominar essas terras. Esse escrivão, ele é o primeiro escritor português a falar do Brasil, né? Segundo aqui a literatura brasileira. Temos outros relatos de viagens, mas esse documento, a Carta de Pero Vaz de Caminha, é o primeiro documento literário nosso, ou que fala do nosso país, né, da nossa terra. Ele diz aqui: e assim seguimos nosso caminho por este mar, de longo até terça-feira da oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, que topamos alguns sinais de terra. Então ele está escrevendo aí para o rei lá de Portugal, não sei se é Dom Manuel, contando que no dia 21 de abril, nas oitavas da Páscoa, eles viram terras. As terras aí desse novo mundo. Então é interessante, né? Vagando aí por este mar, a caminho das Índias, toparam com o Brasil. O quinhentismo brasileiro. Quinhentismo é a denominação genérica de todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI. Os anos de 1500 a 1601 é o quinhentismo brasileiro. Então, os anos de 1500 são aí esses anos do século XVI. Mas como a gente escreve 1500, a gente fala quinhentismo. Todas as manifestações artísticas, literárias, ocorridas nesse período do século XVI, correspondente à introdução da cultura europeia em terras brasileiras. A gente vai falar que Brasil, mas recebeu outros nomes: terra de Santa Cruz, terra de Vera Cruz. Vamos falar Brasil, né? Então Portugal, Espanha, França, Holanda estão de olho aqui nessas terras. Não podemos falar em uma literatura do Brasil produzida aqui. Aqui estavam os indígenas com as culturas deles, mas não temos escritores assim brasileiros. Aquela literatura que reflete a cosmovisão do homem brasileiro, isso não existe ainda. E sim, nós falamos de uma literatura no Brasil. Então, escritores portugueses escrevem dentro do navio, aqui nas terras, sobre isso aqui que eles estão vendo. Então, é uma literatura no Brasil. Ou seja, uma literatura ligada ao Brasil, mas que denota a cosmovisão, as ambições e as intenções do homem europeu. É o europeu que vem assim, no navio e escreve sobre aquilo que ele está vendo, é a visão dele sobre a realidade daqui. Desta forma, espelhando diretamente o momento histórico vivido pela Península Ibérica, Portugal e Espanha, temos uma literatura informativa, informar lá os reis de Portugal o que eles estão encontrando aqui nessas terras. E uma literatura dos jesuítas, como principais manifestações literárias no século XVI. Depois de um tempo, os jesuítas aparecem, vêm também nessas viagens. Os primeiros que vieram foram os franciscanos, viu? Não foram os jesuítas, não. Os jesuítas depois vêm para cá e começam a escrever também para os superiores, falando aqui da realidade, ou começam a educar os índios, José de Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega, começam a compor teatros para os índios representarem. Esse trabalho de catequização é um trabalho também literário.
Então eles começam a compor aqui textos, né, aqui nessa região, nessa terra brasileira. Qual que é esse momento histórico? Já estou falando aqui bastante do momento histórico, né? A Europa no século XVI vive o auge do Renascimento, com uma cultura humanística desmantelando os quadros rígidos de uma cultura medieval. O capitalismo mercantil avança, com o desenvolvimento da manufatura e do comércio internacional. Então é a época moderna, é esse período aí das grandes navegações, o Renascimento, o homem no centro do universo, quebrando aquela rígida concepção do teocentrismo da Idade Média. Deus que comanda o homem, agora o homem começa a ter essa visão de que ele é o centro do mundo. Essas literaturas, filosofias que trazem o homem para o centro. E a questão mesmo da descoberta de novas terras, o colonialismo de grandes regiões, desenvolvimento do comércio, as grandes navegações, tudo isso é deste período. Ao abandono do campo, o que leva a um surto de urbanização. As cidades aí europeias começam a crescer. Então nós temos a época moderna. Em consequência desta nova realidade social e econômica, o século XVI ele marca também uma ruptura da igreja. De um lado, as novas forças burguesas rompendo com o medievalismo católico no movimento da reforma protestante. Aí surge Lutero, que era da igreja, e ele começa a questionar as normas da igreja, a cobrança de indulgências. O Lutero, então, ele rompe com a igreja, nós temos o protestantismo. Então, assim, é uma realidade muito conturbada, momentos de revoltas, de perseguições, tanto do lado dos católicos como dos protestantes. Então a igreja, que era a força, ela perde essa hegemonia. Aqueles movimentos hereges da Idade Média vão ganhar força agora que Lutero tem coragem, né, de fixar lá na porta da catedral, esqueci de onde agora, na Alemanha, as teses, né, do seu luteranismo, da sua ideia, protestantismo, das suas ideias, rompe com a igreja. De outro lado, as forças tradicionais ligadas à cultura medieval católica vão formar aí o Concílio de Trento, em 1545, para combater essa reforma. Então o Concílio de Trento quer reafirmar as ideias católicas. Os jesuítas vão ser os propagadores desta fé católica, né, a pureza da fé aí pelo mundo. Então nós temos os tribunais da Inquisição, ou Index, a proibição de livros, a Inquisição, perseguição aos protestantes, né, a igreja queimando muita gente que falava contra as suas ideias. Então todo esse período turbulento está no século XVI, que é o movimento aí da Contra-Reforma. Então nós temos assim, gente, quem vive nesse período aí, Santa Teresa de Ávila, né, tantos outros, Inácio de Loyola, São João da Cruz. Aí nós temos Camões, Shakespeare, Cervantes, meu Deus do céu, né? Só fera, vivendo todas essas turbulências, né? Tudo isso refletindo também na vida, nos escritos desses grandes mestres da literatura, da santidade, né? Mas ao mesmo tempo nós temos também o outro lado, né? A igreja, ela dominava e de repente ela vai perdendo na Idade Moderna essa hegemonia. Por causa também de escândalos internos, começam essas perseguições horrorosas, terríveis em nome da fé, matando, né, o Savonarola, que aí da época dos Borgias, ele era um frade dominicano e ele falava contra a corrupção, e ele depois vai ser queimado também. O Torquemada, garoto dominicano, né, que matou muita gente. Essas perseguições, tudo isso, esse período horroroso da história da igreja é aqui no século XVI. Por outro lado, esses grandes escritores maravilhosos que vão surgir nesse período. Assim é que o homem europeu, especificamente o ibérico, daquela península lá onde está a Itália, a Espanha, Portugal, apresenta-se em pleno século XVI com duas preocupações distintas. Então o homem do século XVI, a conquista material, resultante aí das grandes navegações, né, os Lusíadas de Camões,
Península Ibérica, deixa eu voltar aqui, né? É Espanha e Portugal. A italiana é a Península Italiana. Então nós temos as grandes navegações, por exemplo, Camões. Ele vai relatar o Vasco da Gama em procura das Índias. Então é conquista material, né? Cada nação aí quer conquistar sempre mais, né? Quer se enriquecer à custa dos povos colonizados, né? Destruindo as culturas, arrancando, né, ouro, produtos naturais, como aqui o pau-brasil, né? Então, eles explorando as terras. Então, tudo isso, assim, é uma violência às culturas, né? Resultado, então, dessas grandes navegações, descobrindo novos mundos. O mundo não é plano, o mundo, né, gira, redondo, né, o mapa. Então, eles vão fazendo essas circunferência aí no mundo, as grandes navegações, rodeando o mundo, né? Então tudo isso aí nós temos, e a conquista espiritual também, resultante aí no caso português da Contra-Reforma. Então eles mandavam nas navegações, a Igreja Católica mandava frades, no caso aí os jesuítas, né, para catequizar essas tribos, esses povos indígenas. Então esse movimento de reforma espiritual. E a Espanha acabou, né, com a América Central, né? Incas, astecas, né, exploravam, matavam mesmo assim, levava a espada e o batismo, né, destruindo essas culturas aí, Pizarro, Cortés, na dominação espanhola, tudo isso, né, tá nesse contexto. Essas preocupações materiais e espirituais determinam as duas manifestações do quinhentismo brasileiro. Então vamos ficar aqui no quinhentismo, senão começa a falar demais. Então nós temos a literatura informativa ou de viagem com os olhos voltados para as riquezas materiais. Então vai informar lá para Portugal o que eles encontraram aqui, né, o que está acontecendo aqui no Brasil. Então ouro, prata, ferro, madeira, tudo isso eles observam aqui e vão contando também das riquezas humanas, né, embora muitas vezes eles viam nativo mesmo assim como animais, né? Então será que o índio tem alma, né? Então, informando aí para os reis de Portugal o que eles estão encontrando aqui nas terras brasileiras. E a literatura dos jesuítas, que vem mais tarde, voltadas então para o trabalho de catequese, contando aí todo esse período aí de catequização, né, como que está desenvolvendo essas missões jesuíticas aqui nas terras brasileiras. E também em outros lugares aí do continente, né? Não só aqui, certamente lá na América Central também tem literatura de informação, né? Contando lá para a Espanha o que eles estão descobrindo. Vamos ficar no Brasil, né? Aqui no Brasil, então, nós temos, claro que eu vou falar também de outros países, literatura informativa e literatura dos jesuítas nesse período do quinhentismo. São as duas grandes manifestações literárias desse período. Por outro lado, afora a Carta de Pero Vaz de Caminha, considerado o primeiro documento da literatura no Brasil, as principais crônicas da literatura informativa datam da segunda metade do século XVI. Então, aí, a partir de 1550, nós já temos outras literaturas de navegantes que vinham para cá e escreviam diários, iam atrás também da questão das plantas, descobrir animais, plantas, né? Então, escrever, desenhar a natureza daqui. Então, nós temos isso. Os relatos de viagens são deliciosos. É um fato compreensível, uma vez que a colonização dessa terra nova só pôde ser contada também a partir de 1530. De 1500 a 1530 ficou um período vácuo aí. Depois que eles descobriram as riquezas materiais, o pau-brasil começou a explorar. E aí os navegadores, as pessoas que vinham para cá, sabiam escrever, começaram a contar do que estavam vendo aqui e se interessar pela flora e fauna e também pelos nativos. A literatura jesuítica, por seu lado, também caracteriza o final do quinhentismo, pois esses religiosos só pisaram o solo brasileiro a partir de 1549, já faltando um ano para metade do século XVI, é que os jesuítas vão pisar aqui. É interessante, vamos pensar que com Pedro Álvares Cabral veio jesuítas para cá. Quem celebrou a primeira missa aqui, acho que é Frei Henrique de Souza, ele é franciscano. Então os franciscanos estavam aqui em 1500, eles chegaram com os portugueses. Quero mostrar alguns livros que eu tenho, tem mais aqui na parte de história que eu amo.
Eu amo história. Se eu não tivesse feito literatura, eu tinha feito história. Mas eu amo porque literatura combina com história. Para você saber os livros, tem que saber um pouco de história. Esse nicho aqui, na estante azul, é história. Aqui em cima, daqui onde estou mostrando, ó, pra cá, tudo história. E a história do século XVI eu amo. História antiga, história do século XIX. Quero mostrar essa caixa que eu tenho aqui, ó, para você enriquecer seus estudos sobre literatura brasileira, somente nesse período aí do século XVI. Eu indico aqui o Eduardo Bueno, coleção Brasilis. E são lindos demais esses livros, gente. Eu queria esta coleção. Deixa eu mostrar então. Volume 1, A Viagem do Descobrimento. Um olhar sobre a expedição de Cabral. Olha que coisa bonita. E são recheados de imagens, tudo que a gente gosta. Papel amarelado. E esse homem escreve, esse Eduardo Bueno, de um jeito tão gostoso que eu duvido que você não vai gostar. Eu duvido se você gosta de história. Então, volume 1, Viagem do Descobrimento. Eu vou ler aqui. Embarque nas naus e caravelas da vasta frota, comandada por Pedro Álvares Cabral. Circule entre marujos lusitanos, pilotos árabes, astrólogos judeus e nobres ibéricos. Viaje com eles por mares tempestuosos, em meio a perigos desconhecidos ou calmarias enervantes. Imagina você ficar lá no barco. Estava assistindo os Vikings ontem, então hora que eles ficavam lá no barco e não vai, né? Esperando para atacar. É uma minissérie que eu estou assistindo. Imagina você atravessando o Atlântico aqui e o dia não passa. Saiba quais forças políticas moviam a esquadra que chegou ao Brasil, mergulhando no mundo da escola de Sagres e do misterioso infante Dom Henrique, um herdeiro dos Cavaleiros Templários. A Viagem do Descobrimento, o primeiro volume da coleção Brasilis, revisita os momentos inaugurais da história do nosso país, descrevendo-os como a grande aventura que de fato foram. A partir de cartas, documentos e crônicas da época, assim como estudos de historiadores consagrados, o jornalista e escritor Eduardo Bueno narra com riqueza de detalhes a trajetória de homens que venceram seus limites em busca de um novo mundo. Esta obra aqui foi lançada em 1990. Maravilhosa, deliciosa para ler. Sabe quando você quer ler um negócio que te enriquece? Segundo livro, Náufragos, Traficantes e Degredados. As primeiras expedições ao Brasil. Também recheado de imagens. Os anos mais desconhecidos da história do Brasil são aqueles que se estendem da descoberta de Cabral, em abril de 1500, à expedição de Martim Afonso de Souza, em 1531, repletas de dramas, aventura e ação. Essas 3 décadas não são apenas as mais misteriosas, mas também as mais intensas e movimentadas. Tudo isso graças aos incríveis personagens que acabaram definindo os rumos da colônia, os náufragos, traficantes e degredados de Portugal, que vinham para cá, da Espanha. A partir de diários de bordo, que eu amo, narrativas de viagem, fragmentos de cartas, este livro resgata a trajetória pessoal desses homens de reputação sombria e origem enigmática à margem da história oficial. Embora tenham vivido além dos limites, além da lei e aquém da ética, eles foram os primeiros brasileiros no sentido literal da palavra. Passados 500 anos, é hora de náufragos, traficantes e degredados serem reconhecidos pelo papel que desempenharam na construção do Brasil, ao conseguirem se aliar aos índios e conquistar poder político, intermediando o comércio com potências europeias. Então, quem são essas primeiras pessoas que moraram aqui? Náufragos, degredados, traficantes. Amei esse título. O terceiro volume, as capas são lindas, né? Capitães do Brasil, a saga dos primeiros colonizadores. Também temos imagens e uma escrita envolvente no último. Quem foram os primeiros colonizadores do Brasil? Por que foram designados para assumir as grandes propriedades de terras e que missão esses donatários iriam desempenhar na nova colônia? Os 12 escolhidos nomeados capitães do Brasil
Eram conquistadores que lutaram na África ou na Índia, militares, funcionários graduados, todos ligados à coroa portuguesa do século XVI. Esses homens deixaram tudo para trás a fim de se tornarem os representantes da metrópole no extenso e longínquo território além-mar. Suas histórias foram marcadas por incríveis aventuras, mas também por grandes tragédias. Alguns desses capitães venderam todos os seus bens para se mudar para as capitanias e acabaram perdendo tudo ao chegar aqui. Um morreu no mar, outro foi acusado de heresia e preso por seus próprios colonos. Houve até um que foi devorado por um tupinambá. Este livro narra a surpreendente saga dos capitães do Brasil, no período de 1530 a 1550, revelando os jogos de poder, a ambição e o projeto da coroa portuguesa para a colônia do outro lado do Atlântico, praticamente abandonada desde a expedição de Cabral. Não é delicioso? Não vai enriquecer seus livros de história? Não vai enriquecer suas leituras de livros do Brasil, né? É muito bom, é gostoso demais. E o último da coleção, A Coroa, a Cruz e a Espada, Lei, Ordem e Corrupção no Brasil. Também mais aqui imagens incríveis. Em 1548, com a derrocada das capitanias hereditárias, Portugal decidiu estabelecer um governo geral no Brasil. No ano seguinte, o militar Tomé de Souza desembarcou na Bahia acompanhado por burocratas, funcionários públicos, soldados e degredados. Sua missão era construir a primeira capital da colônia, a cidade do Salvador, e a partir dali estabelecer a lei e a ordem em todo o território. A cidade, erguida em regime de empreitada, com licitações fraudadas e obras superfaturadas, de fato foi construída. Mas a lei e a ordem não fixaram residência ali. Pelo contrário, a desordem e a ilegalidade se tornaram a regra, não a exceção. Com a substituição do rígido Tomé de Souza pelo corrupto Duarte da Costa, o que já estava ruim ficou pior. E assim o Brasil seguia um rumo incerto, com os franceses desde 1555 instalados no Rio de Janeiro, a um passo de se tornarem os novos colonizadores. Tudo isso que a gente estudou lá em História, que ele desvenda, descreve minuciosamente, de um jeito tão gostoso. Não tem como você não gostar de História. Ao mergulhar no cotidiano de uma sociedade marcada pela desigualdade, pelo desrespeito às leis, pelo uso do aparelho do Estado para obtenção de bens, de benefícios pessoais, pelo clientelismo e pela corrupção generalizada, este livro ajuda a desvendar a origem de algumas das mazelas que continuam minando o pleno desenvolvimento do Brasil. É uma parte da história, gente, que na escola a gente só estuda assim uma coisa mais geral, mas aqui o Eduardo Bueno fez um trabalho de pesquisa muito legal, muito intenso, sério, sobre esse período. Então eu vou trazer, junto com os livros de literatura, coisas também de história. Coisas assim, livros de história para a gente enriquecer nossa vida cultural, nossa história do Brasil, nosso conhecimento desse período, dos períodos também. Tem muito livro aqui de história do Brasil. Vamos estudar, vamos conhecer, né, essas riquezas que nós temos aí de estudos desse período. Tem aqui então, nesse período do quinhentismo, eu tenho alguns livros para mostrar, que depois eu vou trazer aos poucos, né? Sobre literatura informativa e sobre literatura dos jesuítas. Ainda sobre literatura informativa, eu tenho isso aqui, olha, Crônicas do Descobrimento. É uma antologia que faz um painel abrangente dos textos escritos sobre o Brasil no século XVI, período de 1500. Além de trechos aqui da carta do achamento do Brasil, de Pero Vaz de Caminha, a verdadeira certidão de nascimento do Brasil, foram selecionadas aqui passagens de mais 12 obras. Então nós temos aqui, além de trechos do Pero Vaz de Caminha, trechos de outros documentos desse período. Deixa eu achar aqui. É o relato da viagem de Pedro Álvares Cabral por piloto anônimo. Não sabemos quem é esse piloto, né? O Pero Lopes de Souza, que fez um diário da navegação.
Uma carta e diálogo sobre a conversão do gentio, de Manuel da Nóbrega. As singularidades da França Antártica, do André TV. Viagem à Terra do Brasil, do Jean de Lery. Viagem ao Brasil, do Hans Staden. A Santa Inês e Carta, do José de Anchieta. História da província de Santa Cruz, do Pero de Magalhães Gândavo. Tratados da Terra e Gente do Brasil, do Fernão Cardim. E Tratado Descritivo do Brasil em 1587, do Gabriel Soares de Souza. Eu achei esse livro aqui no Sebo de Uberlândia, baratinho. E era aquilo que eu queria para trazer e mostrar para vocês. Vou ler com calma. São textos desse período. Textos que ajudam a... Por exemplo, você vai lendo isso aqui, que traz também muitos trechos de diários e cartas. Depois você complementa com isso e enriquece a sua leitura, a sua compreensão do período histórico. Então, são retratos vivos dos primeiros contatos dos europeus com a terra e a gente do Brasil. Os textos dos cronistas podem ser lidos como uma grande aventura que surpreende o leitor a cada passo. É uma volta a essa história, como se você estivesse viajando lá com esses navegantes, conhecendo o Brasil. Você tem que imaginar que você é um europeu, ou que você é um indígena. Não, você é um europeu. Porque não é um indígena que está escrevendo, né? Você é um europeu encontrando aqui essa terra desconhecida, esses povos. Aqui nós temos também, eu tenho aqui o Hans Staden completo, olha. 2 viagens ao Brasil, primeiros registros sobre o Brasil. Aqui da LPM, introdução do Eduardo Bueno. Eu não falei de quanto que é essa edição aqui não, né? A organização foi do Antônio Carlos Olivieri e Marco Antônio Villa. Esta edição aqui é de 2007. Vale a pena procurar, hein? Crônicas do Descobrimento da série Bom Livro. Vou falar direitinho, né? Das indicações para vocês. Hans Staden, 2 viagens ao Brasil. Primeiros registros sobre o Brasil, introdução de Eduardo Bueno, da LPM. Essa aqui também está cheia de ilustrações do próprio cara, do próprio Hans Staden, que era um alemão, de 2021. Aqui nós temos notas introdutórias, prefácios da edição original, sabe? Tudo que a gente gosta, como leitor, pesquisador que nós somos, né? Devoradores de livros e de história. Olha, deixa eu mostrar direitinho aqui. Ele mostra a antropofagia. Olha. A capa. 2 vezes em meados do século XVI, anos de 1500, o mercenário e arcabuzeiro alemão Hans Staden. Ele nasceu cerca de 1524 e morreu em 1576, ainda no século XVI ele morreu. Ele aportou nas costas do recém-descoberto Brasil. A primeira em 1549, passando por Pernambuco e pela Paraíba. E a segunda em 1550, quando chegou na ilha de Santa Catarina, dirigindo-se posteriormente à capitania de São Vicente, no litoral sul do atual estado de São Paulo. Na segunda viagem, como viera a bordo de um navio espanhol, ele foi preso pelo governador-geral da colônia, o português Tomé de Souza, e em seguida capturado pelos índios tamoios, inimigos dos tupinambás, e dos portugueses e aliados dos franceses. O jovem Staden viveu para contar o que viu: paisagens virgens, riquezas inexploradas e a prática ritual do canibalismo, do qual por muito pouco não foi vítima. O livro com seu relato foi publicado em 1557, em Marburg, na Alemanha, ilustrado por xilogravuras anônimas. Então não é dele não, são anônimas. Aqui reproduzidas, baseadas em suas descrições. Imediatamente tornou-se um best-seller em toda a Europa. Trata-se da mais acurada e impressionante descrição do banquete antropofágico, o festim canibal praticado pelos povos tupis. É também a primeira reportagem jamais realizada sobre o povo brasileiro e seus costumes, um eletrizante relato feito por, como diz Eduardo Bueno, esse Eduardo Bueno aqui, ó. Como ele diz na introdução, um estrangeiro em um mundo estranho. Gente, é maravilhoso. Um estilo coloquial e direto. Eis um livro soberbo e necessário, fundamental para a cultura brasileira. Você não leu ainda não?
brasileiro, lê isso aqui, ó. Dá vontade de ficar com isso aqui lá no cantinho da cama, lendo, conhecendo nossa história. E por fim, né, a impressionante Carta de Pero Vaz de Caminha. Esse volume aqui é da Martim Claret, com texto em português arcaico. Gente, isso aqui nós temos o facsímile e o português arcaico. Temos aqui também questões de vestibular no final. Essa edição aqui, ela tem um estudo do Jean-Pierre Chauvin e ela é de 2014. Temos também mapas. Aqui eu vou falar dessa carta aqui com calma. Vou falar da vida do Pero Vaz de Caminha, vou ler trechos da carta. Ela é conhecida também como a Carta do Achamento do Brasil. É o documento inicial da nossa história. Ela foi escrita em Porto Seguro entre 26 de abril e 2 de maio de 1500, por Pero Vaz de Caminha. Ele era um escrivão aí do rei Dom Manuel I. Isso mesmo, porque a memória é boa, tá vendo? O Dom Manuel I, rei de Portugal, e o Pero Vaz de Caminha relata sobre a terra de Vera Cruz e seus primeiros contatos com os indígenas, que causaram estranheza à sua concepção católica europeia. De repente ele escreve, né? Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. A carta de Pero Vaz de Caminha funciona como uma viagem de volta ao tempo, transportando o leitor a mais de 500 anos atrás, para presenciar o encontro entre dois mundos completamente distintos. Ame isso aqui. Se você é brasileiro, não leu isso aqui ainda, gente, pelo amor de Deus. Leia isso aqui, é muito legal, é a história da nossa cultura, sabe, conhecer o nosso país. E vou falar também, em vídeos aqui pra frente, sobre o quientismo, do José de Anchieta, que é santo, né? Agora ele é santo. Ele escreveu, além das catequeses, de uma gramática em tupi-guarani, esse esforço de conhecer a língua indígena, ele escreveu isso aqui, que é o único que eu tenho dele. Poema da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, daqui da editora Santuário. Gente, eu sou frei, católico e padre, então tem que conhecer isso aqui também. Sabe, isso aqui, a gente volta às raízes do nosso catolicismo brasileiro, né? De alguém português que estava aqui, e essa imagem ele escrevendo na praia, né? Sobre a Mãe de Deus. Isso aqui é cultura essencial também para a gente entender nossa história. E ao mesmo tempo, né, a visão do José de Anchieta sobre a Virgem Mãe de Deus. Essa edição aqui, ela é de 2020 e é sobre ela que eu vou falar mais quando falar sobre a literatura do José de Anchieta. Eu vou falar da catequese, que é muito importante, da gramática que ele fez, né, ele estudou a língua dos índios, e esse aqui, o poema da Virgem Maria, que eu tenho na íntegra. Em um dos momentos mais difíceis de sua vida, quando se tinha oferecido, né, o José de Anchieta como refém pela paz em Iperoig, José de Anchieta compôs em latim um longo poema dedicado à Virgem Maria, Mãe de Deus. José de Anchieta, ele nasce em 1534 e morre em 1597. Então ele vive também dentro do século XVI. Para o jovem Anchieta, ele tinha 29 anos de idade nesse período. O empenho nessa composição foi um meio para manter-se fiel a seu chamado vocacional, né, de transmitir a palavra de Deus aos povos indígenas. Ele vem da Europa para cá, né? E a sua consagração a Deus como jesuíta, dentro do contexto da Contra-Reforma. Os jesuítas devem, né, anunciar o reino de Deus para a maior glória de Deus nas terras pagãs. Então ele tem todo esse contexto. E é muito legal você estudar a obra literária, a literatura do período, dentro também desse contexto da vida do autor. 29 anos, numa terra estranha, em contato assim com povos diferentes, toda essa ambição portuguesa que ele via nos navegadores, esse confronto entre colonos e indígenas, no meio dessa confusão toda, né? Ele tentando pregar a palavra de Deus ali, todas as suas angústias. É maravilhoso, né? Você estudar assim, vendo que atrás desse poema, desse escrito, tem uma pessoa, né? Tem um escritor, tem pessoas com desejos, com esperanças, né? Muito legal.
tendo bebido das origens carismáticas da Companhia de Jesus com Santo Inácio de Loyola, o fundador, né? Ele é o primeiro mariólogo do Brasil. Na beleza de seus versos, introduz-nos em uma segura e salutar devoção mariana, cujo único objetivo é conduzir-nos à intimidade com Cristo encarnado, morto e ressuscitado. Convidamos então nessa obra os leitores a saborear não somente os aspectos literários e históricos, mas principalmente sua riqueza e profundidades espirituais. Este poema, então, que foi composto por José de Anchieta, no momento em que ele se empenhava para evitar a guerra e a violência, anime-nos também, né, no serviço ao reino de Deus. E é legal você ver esse José de Anchieta tentando trazer paz, né, num ambiente de guerra, de confronto. Então a literatura jesuítica, dentro desse contexto do quinhentismo, em que temos a literatura informativa, contando aí para Portugal sobre o achamento dessas terras, a literatura dos jesuítas, elas amenizam um pouco, amenizam no sentido assim, né? Traz um frescor espiritual, é uma outra visão aí do contato com os habitantes da terra. Aqui uma questão mais de descrever o ambiente, a cultura, os indígenas, e informar Portugal sobre o que está acontecendo aqui no país. Literatura informativa. Aqui, literatura dos jesuítas, função de catequizar, né, de fazer uma assimilação também da cultura indígena e de trazer a fé, o batismo, mas também tem uma importância muito grande, né? É uma história, né, de vida aqui compondo e relatando para nós essa experiência aí, né, de entrar em contato com uma cultura totalmente diferente da deles lá de Portugal. Então, gente, para estudar literatura, como eu estou falando aqui, né, não sei se eu estou um pouco redundante, é interessante entrar aí no contexto, né? Comprar essa ideia, vamos dizer assim, do que estava acontecendo no período. Os portugueses vindo para cá, uma terra estranha, colonizar, destruir, fizeram isso, né, com as culturas, mas ao mesmo tempo outros que tentavam trazer uma esperança. E todas essas aventuras de descobrir um mundo novo e informar. É isso que a gente vai estudar aqui no quinhentismo, que eu amo esse período. Não que eu amo a destruição do período, mas eu gosto de literatura. E é como se a gente estivesse também descobrindo esse país, né? Os primórdios da nossa história, respeitando sempre, né, os indígenas. Que no caso foi mesmo uma invasão, né? Mas assim, vamos ter esse cuidado aí de discernir, né? Não é que quando a gente estuda, a gente está compactuando com as injustiças, não é isso. Nós estamos aqui com o intuito de conhecimento, né, de estudar história, de conhecer a nossa terra, né, como que foi isso aqui, como que foram esses embates aí entre duas culturas totalmente diferentes. Então é isso, no próximo vídeo eu vou então continuar com vocês, aí nós vamos parar mesmo assim na literatura informativa, de modo especial na carta de Pero Vaz de Caminha, falar sobre o Pero, sobre a sua história, que também é muito interessante. Até o próximo vídeo, um abraço.